Sim, todos encontraram 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Feche seus olhos, Senhor. Em nome de Jesus, elevamos a Ti a nossa oração e Te agradecemos, porque maravilhoso é estar na Tua casa, na Tua presença, ó Deus, cultuando a Ti. E agora, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, Senhor, perdoa os meus pecados, meus erros, é debaixo do Teu chamado que suba a esse altar. Ó Deus, me coloco como instrumento nas Tuas mãos, de mim não vem nada, mas de Ti, Senhor, do Teu Espírito Santo, que eu esteja sensível a ouvir, Senhor, a Tua voz nesse momento, para que saiamos daqui, Senhor, a um nível mais profundo de intimidade contigo. Dirige, Senhor, ó Pai, revela, exorta, ó Deus, responde, tira da zona de conforto, tira, meu Deus, abala, Senhor, nossas vidas de uma maneira grande, Senhor, para que possamos olhar para Ti, que és o autor e consumador da nossa fé. Assim, ó Deus, oramos, agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu gosto muito das cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, porque muitos consideram elas como epístolas, cartas pastorais, e trazem recomendações fortíssimas, não apenas aos pastores, não apenas aos diáconos, não apenas aos bispos, mas a todo cristão. E é interessante que aqui nós vemos, de tantos ensinamentos que temos, tanto na primeira carta como na segunda carta, eu quero trazer algumas para que nós venhamos lembrar delas e empenhar nosso compromisso com Deus, nosso compromisso com Cristo, para que venhamos desfrutá-las, que venhamos desempenhá-las. E aqui é interessante que nesse versículo que nós lemos, ele vai dizer, você, homem de Deus, e é claro que se aplica às mulheres de Deus, você que é de Deus, fuja de tudo isso. Primeira consideração que eu faço aqui nessa noite, o que você quer ser da sua vida? Que tipo de homem você quer ser? Que tipo de mulher você quer ser? A Bíblia vai falar tipos de homens, tipos de pessoas que nós temos. Nós temos o homem natural, nós temos na Bíblia o homem carnal e nós temos o espiritual. O meu desejo é que você saiba quem você é. Meu desejo é que você não desista de quem você é. O meu desejo é que você, uma vez, outrora, caminhando com Cristo, você jamais mude a sua identidade. Que você saiba que você é um homem, uma mulher valoroso, valorosa de Deus. Não permita que o diabo é o diabo. Diz a Bíblia, vosso adversário que está ao derredor como um leão buscando alguém para destruir, para tragar. Não permita que o diabo venha te envolver, te tragar, te engodar, te atrair e fazer com que você esqueça que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem, um adolescente de Deus, que não anda segundo o curso desse mundo. Você não anda. Aqui mesmo no capítulo 5, versículo 22, ele vai encerrar o versículo falando, conserva-se puro. Quantas recomendações Paulo traz a Timóteo. E é interessante que quando nós olhamos, voltando ao capítulo 6, ele vai dizer, você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Eu aprendo aqui nesse capítulo que como homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, jovem de Deus, tem coisas que nós temos que seguir, tem coisas que nós temos que buscar, tem coisas que nós temos que empenhar as nossas forças para conquistar, para perseverar, porém, tem coisas que nós temos que fugir. Ah, pastor, mas a fuga não é para covarde? Não. Algumas fugas, elas são de pessoas que têm sabedoria. Algumas fugas são de pessoas que têm prudência. Algumas fugas são de pessoas que têm temor a Deus. Quantos tombaram porque não fugiram?
porque não evitaram, porque falaram: sozinho eu sou capaz, eu vou experimentar e não vou ficar escravo disso. E até hoje está rastejando, está implorando, está mendigando, porque não fugiu de ofertas que o diabo tem feito. Cuidado! Então aqui mesmo no capítulo 6, por exemplo, ele vai dizer, não lerei todo o capítulo, mas no versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas, as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aqui nesse texto tem alguns pontos dos quais nós temos que fugir. Nós vemos aqui, orgulho, nós vemos aqui desejo doentio por discussões. Tem gente que, eu não me lembro agora o ditado certo, mas eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Meu amado irmão, falta de sabedoria. Precisamos evitar as discussões. Precisamos, ser um pacificador. Precisamos fugir desse desejo doentio de discussões que são passageiras, respeito de palavras, brigas e inveja. Vai gerar provocação, vai gerar difamação, vai gerar suspeitas malignas. Precisamos viver atentos, alerta. Precisamos vigiar, porque se hoje você está de pé, meu amado irmão, existe o perigo de cair. Se você voltar comigo no capítulo 5, versículo 20, e preste bastante atenção, jovens, adolescentes, preste atenção nesse versículo. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais venham temer a Deus. O que é isso? É claro que aqui era uma orientação a Timóteo, que estaria e estava representando Paulo em Éfeso, era o representante, era o líder, era, enfim, uma responsabilidade para com a igreja. Então ele podia repreender, deveria repreender aqueles que viviam no pecado, mas trazendo um paralelo para o meu dia, para o seu dia hoje. Sabe o que é isso? Pessoas que estão no pecado e você está lá rindo, e você está lá batendo palminha, e está lá a pessoa pecando, a pessoa falando palavrão, a pessoa xingando, a pessoa desrespeitando o professor, a pessoa desrespeitando a autoridade, desrespeitando pai e mãe. E está o crente batendo palminha. E está meu amado irmão, se você não pode repreender a pessoa, devido, às vezes é mais velha, às vezes, mas você não pode ser conivente, você não pode se envolver, você não pode querer fazer o mesmo, porque uma vez que você faz assim, uma vez que você fica omisso, já está concordando, você está dizendo que você está indiferente, então que você pode estar aceitando. Lembra, você, homem de Deus, mulher de Deus, foge dessas coisas. Posso ouvir um glória a Deus? Sabe o que Deus está querendo fazer na minha vida e na sua vida? Tem coisas que Deus dá a direção para que nós venhamos entender, compreender que o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Para que venhamos nos conservar puro? Para quê? Para que possamos ver a Deus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Tem muita gente achando que verá a Deus e vai estar tudo bem. A Débora já falou aqui muito bem, né? Você já ouviu essa pregação? Todos os caminhos levam a Deus, levam, mas para juiz, como juiz. Jesus falou isso.
Jesus falou do juízo, Paulo falou do juízo, Eclesiastes fala do juízo. Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Então precisamos estar atentos. Com as pessoas que vivem no pecado, você não pode estar na meiuca, está no meio, está fazendo parte, porque quando a canoa afundar, você vai afundar junto. Aqueles que vivem no pecado, Jesus fala que, lá em João 8, aquele que vive em pecado é escravo do pecado. Pessoas aparentemente parecem alegres, estão rindo, estão zombando, estão se divertindo, mas estão escravizadas. Não conseguem se livrar disso, não conseguem ter o domínio sobre a boca, não conseguem ter o domínio sobre as atitudes. E quando olha, por exemplo, na escola, está lá no meio falando junto, escarnecendo junto, às vezes está no trabalho, está fazendo parte. Eu precisei atentar com isso na minha vida. Quantas vezes, por exemplo, no meu trabalho, quando o assunto começava a mudar, foge dessas coisas. Você tem que ter os laços de amizade, não é fazer acepção de pessoas, não é nada disso, mas precisa entender que você, homem de Deus, mulher de Deus, tem que fugir dessas coisas. Então, não viva no pecado e não fique batendo palminha para quem está vivendo assim, achando que você concorda com isso. Você não precisa agradar pessoas para isso. Mas preciso ficar ali de bem com todo mundo. Meu amado irmão, o seu posicionamento você tem que agradar a Deus. Paulo vai dizer isso em Gálatas, capítulo 1, se não me falha a memória, o versículo 10, ele vai dizer: persuado eu agora aos homens ou a Deus? Quero eu agradar agora a Deus ou aos homens? Se quero eu agradar os homens, eu não sou servo de Cristo. Gálatas 1, versículo 10, se não me falha a memória, ou 11, mas enfim, está por ali. Porque você tem que escolher, ou vai agradar aos homens ou a Deus. Jesus vai falar, você vai temer a Deus ou aos homens? Jesus vai falar, tema a Deus, porque os homens, depois que mata o corpo, não podem fazer mais nada, mas Deus tem o poder de lançar no inferno. Salvação eterna. Então tem coisas que precisamos entender, principalmente os mais jovens. Nós adultos, é claro, nós já temos uma experiência, nós já sabemos muitas coisas que já estão ali, a armadilha preparada, não é verdade? A gente canta esse louvor, mas o jovem adolescente às vezes vive ali na energia, vive no impulso. Então, firma os pés sobre a rocha. Homem de Deus, mulher de Deus, fuja de tudo isso, e a rela é muito grande. O que dizer das obras da carne? O que dizer das ofertas do diabo? Paulo vai dizer, obras da carne, já tinha prevenido, lá em Coríntios, ele fala de novo em Gálatas, que quem pratica não herda o reino dos céus. Porém, tem coisas que nós precisamos seguir. Que bênção, amém? Glórias a Deus. Tem coisa que você tem que fugir, mas tem coisas que são alvo para as nossas vidas. Ele vai dizer aqui no versículo 11 do capítulo 6, você, homem de Deus, fuja de tudo isso, as coisas que estão antes desse versículo. Porém, ele vai dizer, continuando o versículo 11, siga a justiça, siga a piedade, siga a fé, siga o amor, siga a perseverança, siga a mansidão. Me permitir repetir a palavra siga, para que venha reforçar em nossas mentes, para que venha ficar martelando em nossas mentes, em nossos corações, coisas que nós temos que seguir. Olha só, justiça. Olha só, piedade. Você tem sido justo, tem buscado a justiça de Deus na sua vida, você tem sido uma pessoa piedosa, você tem buscado a fé, meu amado irmão. Determinado momento, os discípulos pedem para o Senhor Jesus, acrescenta-nos a fé. Temos que buscar a fé. Temos que
trabalhar em nossas vidas para que a nossa fé hoje seja maior do que ontem e menor do que amanhã, que você possa romper em fé. Sabe por quê? Quando nós nos convertemos, muitas vezes, as pessoas estão ali ainda de uma maneira embrionária, a fé está pequenininha, do tamanho de um grãozinho de mostarda, porém, na caminhada cristã, em vez da fé aumentar, diminui. Como que você pode aumentar a sua fé? Como que você pode, a sua fé, começar a alavancar a um nível que você começa a ser usado por Deus de uma maneira grande, de uma maneira plena, de uma maneira frutífera? Para começar, Romanos 10, 17. Quem sabe Romanos 10, 17? Missionário tardio, não? Débora, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra, da pregação. Então nós precisamos entender que ele vai dizer, olha, tem coisas na nossa vida que são meta, que são alvo, que são foco, que nós precisamos seguir, porque quando você começa a seguir essas coisas, automaticamente você está declinando, fugindo das outras. Posso ouvir um glória a Deus, amados? Quem está entendendo? Quem está compreendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando aos nossos corações? Então siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, que é a base do cristianismo. O amor, que, olha, falar sobre amor dá inúmeras pregações, inúmeros livros. Deus é amor. O que falar de uma vida cristã que não tem amor não é vida cristã. Siga a perseverança, isso aqui é importante, porque é pela perseverança que você vai ganhar a sua alma. Se você perseverar, é na perseverança que você ganha a sua alma, a sua salvação. Palavras de Cristo Jesus. Então siga a perseverança, siga a mansidão. Tem crente que, meu amado irmão, perde o autocontrole. Tem crente que perde o domínio e explode. Daqui a pouco está falando palavrão, daqui a pouco está xingando, daqui a pouco está praguejando. Cuidado. Lembra do fruto do Espírito. Paz, mansidão, amor, fé, domínio próprio. Tudo isso é fundamental para a vida do crente. E aí ele vai falar, versículo 12, você com certeza já ouviu essa expressão: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual você fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Não esqueça a confissão que um dia você fez diante das pessoas, diante de Deus. Que confissão, pastor? Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você fez uma confissão. Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Então não esqueça, você foi chamado, você, meu amado irmão, tem um propósito de Deus na sua vida, tem uma promessa de Deus na sua vida. Você fez uma boa confissão diante de muitas testemunhas, porém, essa confissão, ela não fica apenas no passado, ela é dia a dia, ela é diária, todos os dias. Você tem que confessar Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida. O que é isso? É viver pela fé, é viver com coração grato, é viver com coração cheio de fé. Por isso que nós vemos aqui, tome posse da vida eterna. Reino dos céus, amados, é por esforço. Reino dos céus, temos que entender que você tem que, é para corajoso, é para aquele que não tem medo de enfrentar o homem, é para aquele que não tem medo de enfrentar, meu amado irmão, a morte. Reino de Deus, você tem que tomar posse da vida eterna, dada por Jesus. Quando faz essa experiência, leia, tire um período dos seus dias para ler o livro de João, o Evangelho de João, mas com foco na vida eterna. Leia o Evangelho de João assim, olha, escreva do lado, vida eterna.
Você verá como Deus falará contigo de uma maneira grande, de uma maneira assim como fez comigo. Leia o Evangelho de João, claro, os outros também, a Bíblia, mas o Evangelho de João, leia exatamente com esse foco sobre a vida eterna. Fala assim, vou ler agora o Evangelho de João, com estudo, foco sobre a vida eterna, e você verá o quanto Deus tem grandes coisas para você, meu amado irmão. Então combata o bom combate. Entenda, o combate nós fazemos aqui. O combate você vai combater ali no seu trabalho, no seu dia a dia, na vida, muitas vezes nas atividades domésticas, esse é o combate. Mas o bom combate, ele é da fé. O bom combate é aquele que você está ali lutando, mas já com a certeza da vitória em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui, você foi chamado, está diante de Deus, que preserva a vida, versículo 13, de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão. E eu exorto você a guardar este mandato, que é imaculado, é irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver, a Ele a honra, o poder eterno. Amém. Ele vai dizer, no tempo certo, há de ser revelado. Este mandamento, este mandato, ele é imaculado, não tem mancha, não tem marca, não tem sujeira. Este mandamento, meu amado irmão, ele é imaculado e é irrepreensível, porque é o mandamento que nós temos que guardar do nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós encerrarmos, 2 Timóteo, capítulo 2, ele vai falar agora de 3 coisas que nós precisamos seguir também. Eu poderia falar muitas outras, mas ele vai falar no capítulo 2 de 2 Timóteo, ele vai dizer, versículo 1, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Uma coisa que você tem que seguir, uma coisa que você tem que buscar, é fortificar em Cristo Jesus. Ele vai dizer lá em Efésios, capítulo 6, tão lindo, quando ele vai falar da armadura que Deus nos dá. Você já tomou o capacete da salvação, você já colocou a couraça da justiça, você está com o teu escudo da fé aí, amém, irmãos? Amém? Você está cinturão da verdade, já botou nos pés ali a preparação para o evangelho, está com a tua espada, amém? Mas ele vai dizer, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque nós somos fracos, mas em Deus o fraco pode dizer, forte sou, a nossa força vem do Senhor, Ele é a nossa força, Ele é o nosso cântico, Ele é a nossa salvação. Êxodo capítulo 15, versículo 2, o cântico de Moisés, então entoou Moisés e o povo de Israel esse cântico, logo após a passagem do Mar Vermelho, eles começam a declarar, o Senhor é o meu cântico, é a nossa força, é a nossa salvação. Então que nós possamos entender que precisamos buscar se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Versículo 2, e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Você tem que buscar ensinar, você tem que buscar passar o conhecimento, você tem que buscar levantar novos crentes, novas pessoas, preparar novos trabalhadores. Participe, versículo 3, dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Na caminhada, tem sofrimentos. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas Jesus também falou, tende bom ânimo, você não está sozinho, eu estou contigo, eu venci o mundo.
E ele venceu o mundo, te dá a condição de vencer também. E isso é o que nos faz vencer o mundo, a nossa fé, está lá em João, na carta de João. Então participe dos meus sofrimentos. Você precisa ser um bom soldado de Cristo, amém? Você não pode ser um trabalhador qualquer, você não pode ser um soldado qualquer, você é um bom soldado de Cristo. Você não é um soldado que fica perdido no campo de batalha, você não é um soldado que está com uma armadura qualquer, não, você conhece o Deus que você serve, você é um bom soldado de Cristo. Porém, isso é lindo falar, estou preparado, estou com a couraça, estou com a espada, estou com o capacete, estou com o escudo, só me desviando dos dardos inflamados. Porém, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Sabe o que Paulo está ensinando aqui? Preste bastante atenção. Ele está ensinando que você não pode perder o foco. Você não pode perder seu alvo, sua meta. O diabo tenta fazer isso? Tenta. É tão lindo. Você começa a caminhada cristã. Você tem um alvo, você tem uma meta, você tem um desejo no coração de louvar, você tem um desejo no coração de servir, você se batiza, aí vem o diabo, coloca pessoas, vai doer, mas eu vou falar, coloca pessoas, às vezes até dentro das igrejas, e tira seu foco, às vezes até na sua família, tira sua meta. Paulo está dizendo, se você é um bom soldado de Cristo, uma vez que você se envolve com o reino de Deus, você não pode tirar a mão do arado, você não pode perder o foco, você não pode ficar se envolvendo em negócios dessa vida. Ele não está falando para você deixar de estudar, de trabalhar, não é isso não, pelo contrário. A Bíblia sim nos ensina a saber administrar nossa vida profissional, financeira, não há problema nenhum. Você não pode amar isso em detrimento ao reino de Deus, não pode inverter as prioridades. Mas ele vai dizer, eu vejo aqui nessa noite, todo mundo, um bom soldado de Cristo, amém? Eu vejo aqui todo mundo, e nessa noite, o Senhor pode levantar as suas mãos, o Senhor está tocando, meu amado irmão, o Espírito Santo de Deus está tocando na sua visão, na sua audição, meu amado irmão, para que você venha entender que você tem que seguir, ser e procurar ser um bom soldado de Cristo, que não perde o foco, e seu foco, seu alvo é Cristo. E o diabo não vai ganhar. Não permita que o diabo ganhe. Sabe por quê? Depois vai rir, vai escarnecer, você vai ficar humilhado. Então não perca o foco nos negócios dessa vida. Eu digo em tudo, tá bom? Na vida profissional, cuidado com as ofertas. Nos namoros, cuidado. Nos relacionamentos, cuidado para não perder o foco. Segundo, para encerrar, ele vai continuar, igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Aí eu pergunto para você, eu fiz essa pergunta lá no meu trabalho, como eu disse aqui, tive o privilégio de mais uma vez pregar para mais uma turma, e mais de 200, eu acho, pessoas, enfim, muitos aceitaram Jesus. Eu perguntei, no nosso trabalho tem regras? Muitas regras no meu trabalho. No reino de Deus tem regras? Muitas regras. Só que não no sentido obrigatório, taxado. Meu trabalho é obrigatório. Se não fizer, tu vai ser punido, vai ter enfim. Mas no reino de Deus não é obrigatório, mas tem regras? Tem. Só que nós olhamos essas regras como algo bom, algo benéfico, que são mandamentos. Sabe o que Jesus falou? Aí você conhece esse versículo, né? Tem um louvor tão lindo. Aquele que tem os meus mandamentos... Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. Quantos aí fora falam que amam a Jesus? Não conhecem um mandamento dele. Quantos aí fora falam que amam a Jesus, mas não negam a si mesmo? Jesus disse, vir após mim, tome dia a dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Então que esse ponto, você venha entender que a vida cristã, o reino de Deus, tem regras, tem valores, tem princípios que você não deve quebrar. Cuidado,
que você vê lá fora pessoas quebrando esses princípios de uma maneira rápida, de uma maneira prazerosa, vê pessoas zombando, escarnecendo de Deus. Só que Gálatas vai dizer que de Deus, a igreja está afiada, de Deus não se zomba. A alma que pecar, essa morrerá. E para encerrar, então que você possa buscar como atleta para ser coroado. Você quer ser coroado? Tem coroa preparada te aguardando? Tem coroa preparada te aguardando. Coroa da vida, coroa da justiça e várias outras tem na palavra de Deus. Por isso que nós vemos aqui, se você quer a sua coroa, siga as regras, busque seguir as regras, não no sentido obrigatório, taxativo, Deus não vai obrigar ninguém a nada, mas por amor, os mandamentos, as orientações. E para encerrar, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Se você trabalha, se você derrama o seu suor em prol do seu trabalho, eu trago isso para a vida espiritual. É claro que se aplica na vida profissional, enfim, mas quando você se esforça, você trabalha, você investe, trabalha na sua vida espiritual, ministerial, tenha certeza que você colherá bênçãos sem medidas na sua vida. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, o meu desejo é que você, primeiro, decida quem você é, que homem você é, que mulher você é, segundo o curso do mundo, ou homem de Deus, mulher de Deus. Segundo, que você saiba que tem coisas que você tem que fugir. Terceiro, tem coisas que você tem que buscar, meu amado irmão. E quando você busca, e você vai dar um glória a Deus, você encontra. Quando você busca a Deus, você encontra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim, Jeremias, responder-te-ei. Coisas grandes, ocultas, que você ainda não sabe. Se coloque de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Feche seus olhos. Pode adorar, pode exaltar, pode glorificar. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos falar com Deus. Você que está aqui nessa noite, talvez você que esteja em casa, quer tomar essa posição. Pastor, eu já estou há tanto tempo na igreja, mas olha, hoje é diferente. Hoje eu quero ser um jovem de Deus, um adolescente de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, de uma maneira diferente. Como eu preguei aqui domingo, que você seja quebrado, nós viemos ser quebrados, para que seja feito vaso novo. Se você outrora estava vacilando, buscando coisas erradas, se você outrora estava caminhando na direção do que deveria estar fugindo, nessa noite, é noite de encontro com Deus, amém? É noite de posicionamento, é noite de renovo, é noite de milagre, é noite de você falar, eu vou seguir, eu vou buscar a fé. Minha fé hoje pode estar pequenininha, do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas amanhã eu já estou rompendo em fé, porque o Senhor é contigo, o Senhor guarda, o Senhor tem zelado, o Senhor tem cuidado, o Senhor não desampara, o Senhor não esquece, o Senhor ouve a sua oração. Filho meu, filha minha, sou eu que estou cuidando de você, sou eu que estou guardando, sou eu que estou suprindo, sou eu que estou trabalhando. Continua colocando a sua fé em mim, continua clamando, continua orando, ore um pouco mais, busque um pouco mais, clame um pouco mais, e você verá as maravilhas que eu tenho para a sua vida. Continue buscando o Senhor. Não desista, não desanima. Persevera, seja um homem de Deus.
Que as pessoas ao olharem possam ver você como um homem, como um jovem de Deus, que tem uma conduta ilibada, que tem uma conduta condizente com a palavra de Deus, que tem valores, que tem princípios cristãos, que não é um aqui, é outro lá fora, que não é um aqui, é outro no trabalho, que não é um aqui, é outro na escola, não. Porque Deus, meu amado irmão, Ele tem uma balança. Você lembra de Daniel? Mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste na balança e foi achado falta em ti. Não brinque. Ah, mas eu só tenho 12 anos, 14 anos. Se você já tem entendimento, não brinque com pecado. Não brinca. Se você já é um adulto, eu tenho uma experiência muito vasta. Cuidado. Não brinca com pecado. Jó vai falar dessa balança. Jó vai se permitir, Senhor, me pesa na tua balança. Vê se acha falta em mim. Cuidado. Que nós possamos ser vaso de honra na presença do Senhor. Que nós possamos ser obreiros aprovados, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, Tua palavra foi entregue, Tua palavra foi pregada, Senhor, que venha gerar frutos, Senhor, porque ela não volta vazia, ó Deus, no tocante aos corações aqui presentes, aonde chegar essa palavra, meu Deus, que o Senhor venha estar trabalhando, renovando, fortalecendo, Senhor, estando ali, trabalhando nesse vaso, fazendo dele homem de Deus, mulher de Deus, que foge do que não te agrada e que busca, Deus, aquilo que vai honrar, que vai estar ali, ó Deus, renovando e fortalecendo a fé. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa, meu Deus, que venhamos sair daqui como bons soldados de Cristo, como atletas, Senhor, que venhamos sair daqui como bons agricultores, que venhamos, Pai, colher aquilo que plantamos e que venhamos colher coisas boas, coisas maravilhosas, Senhor. Por quê? Porque o Senhor é fiel. Assim, ó Deus, eu oro, agradeço, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe poderosamente, rica e abundantemente. Aplauda bem forte em nome do Senhor. Amém.